Eu lembrei-me, quando tirei umas notas para esta nossa conversa, a que a gente chama conferência, enfim, com a pompa e a circunstância que tem esse nome, de um diálogo do Marquês de Sade. É sempre uma boa maneira, do Marquês de Sade, o Divino Marquês. Não, aliás, é mau rigor chamar-lhe divino, tem alguma ironia. O Divino Marquês, numa das suas obras, sobre os infortúnios da virtude, tem duas senhoras, uma mais velha, outra mais nova, uma que faz o papel, enfim, da mulher experiente e a outra que faz o papel da jovem discípula que quer aprender com a experiência da mais velha. E às tantas, a mais jovem diz-lhe: "E minha senhora, madame, e o pudor?" E ela responde: "O pudor é uma coisa que não se usa neste nosso século." Estamos a falar do século XVIII. E o que está a acontecer é que a privacidade muito dificilmente também se vai usar no século XXI. E isso significa um recuo muito significativo daquilo que nós podemos considerar um importante adquirido civilizacional. Eu sei que a expressão civilização é uma expressão ambígua, mas vamos deixar esse aspecto para considerar que civilização, no fundo, tem a ver com um certo modo de vida que nós construímos, que tem características económicas, sociais, culturais, políticas, e corresponde, no essencial, àquilo que é a nossa civilização europeia e a civilização que se moldou na civilização europeia. Ou seja, o que eu digo é válido para a Europa, de um modo geral, e é válido para os Estados Unidos, para o Canadá, para uma parte importante da América Latina. Já é mais complicado, visto que aí há outro tipo de problemas se falarmos em África ou numa parte da Ásia, na medida em que o entendimento desta questão da privacidade, de um ponto de vista cultural, é muito diferente já em cada uma dessas áreas. Portanto, nós estamos a falar essencialmente da cultura europeia e da cultura que descendeu da cultura europeia. E estamos a falar do que aconteceu nos últimos 200 anos, 250 anos. Nos últimos 200 anos, 250 anos, nós construímos uma civilização a que podemos chamar burguesa, no sentido, sem ser no sentido pejorativo que às vezes a expressão é usada, uma civilização burguesa. Ou seja, uma civilização essencialmente que tem a ver com a vida nas cidades e que tem a ver com a vida com as pessoas que já não estão presas à sua sobrevivência mais imediata e não estão presas necessariamente a uma vida de inteira promiscuidade. Se nós formos para o passado, com exceção de uma pequena minoria, e mesmo essa vivia em maior promiscuidade do que nós pensamos, a maioria das pessoas não tinha condições de vida materiais que lhes permitisse ter sequer um espaço próprio. E ainda hoje isso é uma divisão muito significativa entre os mais ricos e os mais pobres. Na verdade, o valor da privacidade é um valor que existe e tem sentido para as pessoas que têm um mínimo de condições materiais de vida. E construiu-se à volta dessas condições materiais de vida. Quando não se tem verdadeiramente casa, quando se vive em grupo, num quarto ou num sítio muito pequeno, a privacidade aí tem um pequeno e escasso valor. A privacidade tem um valor quando nós conseguimos atingir um limiar de qualidade de vida, de características de vida que corresponde a isto que eu chamo a civilização burguesa. E isso construiu-se na Europa, essencialmente, nos últimos 200 e 300 anos. A primeira representação interessante da vida burguesa, chamemos assim, é dada por um pintor Vermeer, um pintor holandês, que pela primeira vez retrata as suas personagens dentro de uma casa. Se bem que essa casa, as janelas, como acontece aliás em alguns países do Norte, para aproveitarem a pouca luz que existe, não têm cortinas ou as cortinas não são um elemento fundamental, a verdade é que ele retrata pela primeira vez uma família a viver no interior de uma casa, e essa família é uma família que não é diferente das nossas famílias. A gente percebe que tem uma sala onde comem, tem cozinha, tem quartos, e que isso não está diretamente associado a qualquer espécie de exposição pública. Começa a haver um ecrã
que tem a ver, evidentemente, com as condições materiais de vida, começa a haver um ecrã entre a facilidade de toda a gente saber ou conhecer a vida de toda a gente e uma certa capacidade de ter um espaço próprio. E nestes últimos anos, a construção desse espaço próprio, no qual as pessoas têm um mínimo de condições de poder controlar a sua vida, é um elemento fundamental para muito daquilo que nós consideramos as características da sociedade romântica, da sociedade desde o período do romantismo. Mais adiante vamos falar exatamente do contrário disto, que é o espaço Big Brother, que é o espaço dos reality shows, que de facto é exatamente o contrário do que é esta construção de séculos de um espaço íntimo onde as pessoas podem viver sem estar permanentemente sob o escrutínio dos outros. Isso tem a ver com a civilização urbana, ou seja, não é como se vive na aldeia. O primeiro a fazer esta distinção, como sabem, foi o Durkheim, ao falar da solidariedade mecânica, da solidariedade orgânica, e ao descrever as condições da diferença da vida numa cidade ou no campo ou numa aldeia em que toda a gente tinha de alguma maneira o conhecimento uns dos outros. Eu vivo numa aldeia e ainda hoje as aldeias são um sítio em que a maioria das pessoas sabe tudo sobre os outros e que o espaço de liberdade para fazer uma vida própria passa quase sempre por sair da aldeia. E isso é, evidentemente, também pior para os mais pobres e melhor para os mais ricos. Como costumo sempre, as diferenciações que têm a ver com a condição económica e social são fundamentais para perceber muitos destes aspectos. Quando nós olhamos para estes últimos 200, 250 anos, quando nós vemos as mudanças que se deram na arquitetura das habitações familiares, quando nós vemos como progressivamente, mesmo nas habitações mais humildes, por exemplo, nos bairros operários construídos em Inglaterra, havia uma tentativa de criar, de facto, um espaço que permitisse que as pessoas não estivessem todas umas em cima das outras, e este tipo de progresso foi criando também uma mentalidade de preocupação não só com o espaço íntimo, mas também com o espaço privado. Como sabe, não é a mesma coisa, mas em muitos casos o esmagamento do espaço privado significava também o esmagamento do espaço íntimo. Que existe ainda hoje nas sociedades contemporâneas, por exemplo, nas cadeias. Aliás, a grande revolução do pensamento sobre as cadeias, o panóptico, as ideias de Bentham, são exatamente o sítio de onde se pode ver tudo. O sítio central de onde a gente pode ver tudo. A experiência prisional é uma experiência de perda de qualquer capacidade de privacidade. E se quiserem ver uma série americana que se vê na Netflix, chamada O Laranja é o Novo Negro, The Orange is the New Black, que é passada numa prisão de mulheres, percebe perfeitamente o que é viver num mundo no qual não há qualquer privacidade. E como isso, para um observador que não está na cadeia, está de fora, representa uma boa maneira de compreender o que significa a perda completa do valor da privacidade. A privacidade, portanto, acompanha o crescimento de uma sociedade burguesa, uma sociedade que é retratada nos seus inícios muito bem pela literatura. Algumas das melhores fontes para discutir esta questão da privacidade não é o direito, é a literatura. Por exemplo, se lerem os livros de Thomas Mann, por exemplo, os Buddenbrook. O Buddenbrook é uma história que começa, é uma história de uma família, que aliás é tipicamente um tipo de literatura que se desenvolve, que é a ascensão e queda de uma família, e a ascensão e queda de uma família no espaço da casa, no espaço interior, mais do que no espaço exterior. Portanto, não há nenhuma dimensão épica, nem nenhuma dimensão pública, nem nenhuma dimensão... Há apenas o que se passa dentro da casa. No início de Buddenbrook, duas gerações discutem à mesa. O pai e os filhos. É uma família, ele retrata uma família que enriqueceu com o comércio dos cereais, à volta das guerras napoleónicas, e o pai, e como se percebe, é uma história muito comum na literatura,
entre uma geração que cria a riqueza e uma geração que dissipa a riqueza. O ciclo. Mas eles estão a discutir, na discussão inicial que se passa à mesa, o pai diz que jardins é que prefere e o filho diz que jardins é que prefere. E o pai diz, os jardins que eu prefiro são os franceses. E o filho diz, os jardins que eu prefiro são os ingleses. O que estamos aqui a assistir é uma discussão sobre dois mundos. O mundo do classicismo, o mundo clássico, em que a ordem se existe e está inscrita, entre outras coisas, nos canteiros, nos grandes castelos franceses, e o filho que discute a partir do princípio da ordem romântica e gosta dos jardins à inglesa, caóticos, em que as flores em que não há ordem, não há canteiros, não há, há um desenho da paisagem do jardim que é em grande parte o desenho de uma paisagem destinada a suscitar em quem neles anda sentimentos e não propriamente a respeito por uma ordem previamente estabelecida. Não é Versalhes, são os grandes jardins ingleses. Mas nesta discussão está presente também uma questão que é fundamental para nós percebermos a civilização burguesa. A civilização burguesa constrói-se pela contínua criação e desenvolvimento de um sentimento de intimidade das diferentes personagens, de identidade íntima e privada. Toda a história da literatura do século XIX é isto. Ou seja, o filho, neste caso, dos Buddenbrook, representa a nova sensibilidade. E essa nova sensibilidade é assente no sentimento. E o que é que o sentimento significa? Significa que não são as leis, nem o Estado, nem qualquer espécie de tradição ou ordem pré-estabelecida que vai definir o que é a vida das pessoas. E é aí que se dão o mito do amor romântico, que, como sabem, destruiu milhões de pessoas no mundo, não é? Mas enfim, isso é outro aspecto, a felicidade de milhões de pessoas no mundo, mas para todos os efeitos é uma criação desses anos. Não há amor romântico, por muito que a gente vá para o Tristão e Isolde, por muito que a gente vá para o passado, o que há no passado não se compara àquilo que surge a partir do início do século XIX, com o romantismo alemão, principalmente. Os alemães aí têm um papel importante, e também com o romantismo inglês. E o que é que as pessoas passam a circular na literatura como indivíduos e não propriamente como representações ou de ideias, embora mais tarde Thomas Mann, de alguma maneira, na Montanha Mágica, volta a esta ideia de construir personagens que são programáticas em relação a determinadas ideias, a Nafta e o Stembrini na Montanha Mágica, mas aqui não. E, portanto, toda a literatura do século XIX é uma literatura que só pode existir porque as pessoas têm um espaço de privacidade. A Anna Karenina não podia ter o romance que teve se não tivesse espaço para o ter. Se desde o primeiro minuto toda a gente estivesse em cima dela, não se desenvolvia exatamente aquele tipo de relações. As peças do Ibsen, a Menina Julie, que é são elementos fundamentais, e do Strindberg, e dos dramaturgos nórdicos, a construção das personagens é a construção de personagens que são elas próprias, atravessam o mundo no sentido dos seus próprios sentimentos, desejos, vontades, e, portanto, atravessam um mundo que, para poder funcionar para elas, tem que ter um espaço de intimidade. Chekhov é talvez a grande sobriedade dos contos de Chekhov. Histórias em que praticamente, aparentemente, nada acontece, em que tudo é relativamente fugaz. O Beijo, que é um dos grandes contos do Chekhov, em que pequenos atos ocorridos sempre dentro de um espaço privado mudam completamente a vida das pessoas, mostra exatamente o que é que a privacidade deu à civilização burguesa. Foi essencialmente a possibilidade das pessoas terem individualidade. Sem privacidade não há individualidade. A principal coisa que nós estamos a assistir de decadência destes valores civilizacionais no início do século XXI é exatamente a perda da capacidade das pessoas gerirem a sua própria vida. E gerirem a sua própria vida num espaço que é, em grande parte, um espaço que elas controlam, e é um espaço no qual elas podem esconder-se, mostrar-se, mentir, dizer a verdade, ter vícios, ter virtudes, seja o que for, num espaço que lhes permita a liberdade de escolher.
E um dos grandes problemas que nós temos hoje com o valor da privacidade é que tudo funciona contra este espaço que durou tanto tempo para ser construído e que foi, em grande parte, o resultado de um adquirido civilizacional. Eu, às vezes, as pessoas perguntam, a história tem alguma seta? Não, pergunta a física tem uma seta, que é a entropia. As coisas passam sempre de maior energia para menor energia. Portanto, essa é a seta da física. Portanto, em bom rigor, estamos todos a morrer. E quando eu digo estamos todos, é o universo. Portanto, está sempre a gastar-se, está sempre... não havendo um input de energia de fora, as coisas estão sempre a perder energia. E a entropia é a seta da física. E muitas vezes se pergunta qual é a seta da história. Tem a história uma determinada seta, uma determinada direção, um determinado destino, os positivistas, por exemplo, no final do século XIX, princípio do século XX, acreditavam que a história tinha uma seta. Os marxistas acreditam que a história tem uma seta. Os hegelianos e os idealistas alemães acreditam que a história tem uma seta. A história tem o Teilhard de Chardin e os cristãos e aquilo que nós podemos considerar uma espécie de cosmologia ou uma cosmogonia cristã. A história tem uma seta. Portanto, as pessoas são colocadas sobre a Terra, funcionam como uma espécie a Terra funciona como uma espécie de prova, mas o objetivo final não é na Terra. Portanto, o objetivo final é o paraíso, ou é o fim do mundo, ou é o apocalipse, ou é o momento, no caso do Teilhard de Chardin, por exemplo, em que todos é o ponto ômega, em que todas as coisas se juntam no mesmo momento. Isso é a história com uma seta. Eu não acho que a história tenha seta nenhuma, mas isso é toda uma discussão para fazermos noutra altura. Mas, quando eu olho para a natureza da nossa história, eu prefiro uma história em que haja anestesia do que uma história em que não haja anestesia. Quer dizer, apesar de tudo, acho que é melhor nós vivermos num mundo em que haja anestesia do que num mundo em que não haja anestesia. E, portanto, se há alguma coisa que é uma espécie de melhorismo, são alguns desses adquiridos. Claro que quem conhece a história sabe que isto pode acabar tudo. E já acabou várias vezes na história da humanidade. Há momentos na história da humanidade em que tudo aquilo que nós considerávamos adquiridos, havia muitas tecnologias científicas, muitos conhecimentos científicos, de farmacopeia, de tecnologias que eram conhecidos na Grécia e na Roma Antiga e que se perderam na transição para a Baixa Idade Média, ou princípio da Idade Média. Quer dizer, há coisas que desapareceram. Portanto, nós não estamos, de facto, perante uma história que tenha um sentido sempre para o mesmo lado. E é por isso que a questão da privacidade também se coloca neste sentido. Eu comparo a privacidade à anestesia neste processo de sentido da história. Eu prefiro que haja privacidade do que não haja. Porquê? Porque no mundo da privacidade eu acho que vivemos melhor. E não é possível, ao se perder a privacidade, não se perder a identidade e a liberdade de dirigirmos a nossa vida como entendemos. Isso é que é o grande adquirido da sociedade burguesa. A sociedade burguesa, com todos os seus defeitos, garante a quem tenha um mínimo de condições materiais, e se isto há aqui um problema de caráter económico e socioeconómico, para quem tenha um mínimo de condições materiais, poderem usufruir de um mundo no qual podem optar, podem escolher a sua vida. Até um certo limite, podem escolher a sua vida. E isso é algo que é um fator importante da compreensão da felicidade. O primeiro homem que escreveu sobre isso foi Saint-Just, da Revolução Francesa, que é o primeiro a perceber que se nós, no quadro dos comportamentos humanos, deixamos de considerar que a vida material é uma prova para um destino qualquer que não é material, ou seja, que a vida na Terra é um precursor da vida celeste, digamos assim, seja no céu, seja no inferno, seja no purgatório, e que a grande revolução que está com a Revolução Francesa é exatamente passar a pensar a ação pública como uma ação destinada a garantir a felicidade de quem vive, sem qualquer consideração que seja pós a própria vida. Portanto, o objetivo da política é garantir que o maior número de pessoas sejam felizes na vida que têm. Tenham um mês ou tenham 100 anos. Neste sentido, o que a privacidade trouxe é exatamente esta capacidade de liberdade.
liberdade sem privacidade, depois vemos alguns exemplos, não há verdadeira liberdade. O problema é que isto começou a encalhar. E não foi só de agora, não é só com as novas tecnologias, não é só com a capacidade do Estado espiar tudo os cidadãos. Isto já começou, os grandes precursores que perceberam que nós íamos entrar num mundo complicado e que muitos destes valores não nos defendiam por si só desse mundo complicado, foram homens como Kafka. Eu acho que os exemplos literários são sempre bons, como Kafka. Kafka, os que leram os livros do Kafka, os livros têm todos um padrão, com exceção da Metamorfose, que é um conto, um bocadinho mais desenvolvido, mas mesmo na Metamorfose, os livros do Kafka têm normalmente um padrão. O processo é talvez o mais fácil de perceber o padrão. E o padrão é este. As pessoas estão num labirinto, o mundo é entendido como uma espécie de labirinto, em que quem está dentro do labirinto não sabe circular no labirinto e só sabe qual é o sentido ideal para circular no labirinto quem está por cima. E o processo, ou a América, as personagens do Kafka, o Agrimensor, o Joseph K., essas personagens são as primeiras personagens modernas do mundo em que nós estamos de alguma maneira a entrar. Ele foi o primeiro a perceber que a burocracia, por exemplo, era um elemento que iria destruir esta capacidade de liberdade individual. Foi o primeiro a descrever alguns dos efeitos mais perversos da burocracia moderna. Se se recordam do processo, a personagem anda de gabinete em gabinete para tentar saber de quem é acusado. Só se apercebe em cada volta do labirinto em que ele está metido que a coisa é cada vez mais complicada, até que termina com a morte, não é? Mas é cada vez mais complicada. Ele nunca tem acesso verdadeiro ao conhecimento do processo e das razões do processo que tem. Sabe que tem um processo. E circula neste labirinto, como todas as outras personagens, perdendo em primeiro lugar a identidade do seu nome. Ou seja, José K. Muitas das personagens têm apenas um primeiro nome. E nesse ponto de vista, isto é de facto precursor do mundo concentracionário dos anos 30, 40, principalmente na Alemanha nazi. Ou seja, a primeira coisa que as personagens que entram no mundo concentracionário perdem é o seu próprio nome. Passam a ter um número. E, de alguma maneira, passam a ser incapazes de conhecerem qual é o seu destino, porque, em muitos casos, a Alemanha nazi era um mundo perfeito de burocracia. As pessoas que normalmente veem os filmes, o que veem é normalmente a prepotência e tudo, mas na Alemanha nazi, para cada processo de um homem que atravessava aquele sistema todo, há milhares de páginas. Mas milhares e milhares de páginas, deixaram arquivos monumentais, com tudo detalhado ao mais pequeno pormenor. É burocracia moderna destinada a matar gente, na maioria dos casos, mas segundo as regras burocráticas mais modernas. Aliás, a defesa do Eichmann era essa, quer dizer, eu era apenas um burocrata, apenas uma peça no sistema, não era eu que mandava, mandavam-me organizar os comboios para levar as pessoas para Auschwitz, ou para Treblinka, ou para Sobibor, e eu organizei os comboios, como um bom funcionário, organizei-os bem. E, portanto, e este mundo em que se perde a identidade do nome, em que se perde a capacidade de, face a uma burocracia, de poder perceber como é que circula, é uma das primeiras percepções do que é um mundo em que as pessoas não são senhoras da sua identidade, porque, neste caso, o Estado ou a burocracia têm a capacidade de a roubar. Segundo autor que percebeu muito bem para onde é que nós caminhávamos foi George Orwell. O 1984 é considerado, no fundo, uma metáfora sobre o poder stalinista. Portanto, o Big Brother, a propaganda, a linguagem dupla, foram, em parte, moldadas no universo stalinista. Em parte. Porque talvez a parte mais importante em que elas foram moldadas
foi na própria experiência do George Orwell, entre outras coisas na BBC e na propaganda durante a guerra. Ou seja, ele percebeu muito bem o poder que os média modernos tinham para manipular as pessoas e como eles eram um instrumento fundamental do exercício de um poder capaz de destruir a individualidade de cada um. No 1984, não é apenas o Big Brother, é, como sabem, uma linguagem própria, o INCSOC, que é intraduzível, é a linguagem do socialismo inglês, porque ele fala aquilo. E o INCSOC e o Double Talk são coisas muito importantes para nós percebermos isto. Já neste caso não é apenas o desapossamento do nosso espaço privado, não é apenas o desapossamento do nosso novo, é também o desapossamento da nossa capacidade de falar. Uma das características do mundo do Big Brother é que todos os anos menos palavras eram usadas. Todos os anos um certo número de palavras deixavam de ser usadas e, portanto, as pessoas com cada vez menos palavras tinham cada vez mais dificuldade em se exprimir de uma forma rica e de uma forma que permitisse mostrar o sentido. Não falarei do Twitter, nem dos SMS, nem das formas guturais de expressão, mas a verdade é que elas correspondem a uma característica moderna que é a diminuição acentuada do vocabulário disponível pela maioria das pessoas. E isso, esse empobrecimento do vocabulário, significa também que nós não podemos usar a expressão da nossa fala para controlar o mundo à nossa volta. E isto também tem a ver com a perda daquilo que os ingleses chamam de empowerment. Em todos os casos, o problema da privacidade é uma das maiores manifestações da crise do empowerment dos indivíduos, enquanto pessoas criados por uma sociedade em que eles têm, ou deveriam ter, capacidade de dominar o seu mundo. E este é um dos problemas que depois podemos falar mais à frente, que tem a ver com a contemporaneidade, que é exatamente a redução significativa do número de vocabulário e o empobrecimento desse vocabulário. Eu não vou agora falar do acordo ortográfico, mas o acordo ortográfico também pode ser discutido a esta luz, porque, na realidade, transforma uma língua que tem uma história associada com uma determinado tipo de tradição, neste caso greco-latina, mas principalmente latina, e ao retirar fragmentos dessa tradição, faz-nos falar de uma forma que, quer se quer não, independentemente dos julgamentos sobre o valor e do acordo, é mais pobre. Eu, aliás, tenho a maior das dúvidas que seja possível a um estudante do ensino secundário ler os Maias. Os Maias é aquele livro que é suposto todos leiam. Quer dizer, verdadeiramente, como é que é possível ler os Maias? Os Maias estão cheios de histórias bíblicas, por exemplo. A perda, a descrença e a perda da importância do catecismo e das coisas faz com que as histórias bíblicas hoje não são conhecidas por ninguém. Sansão e Dalila. A gente, a maioria das pessoas que aqui estão já tem idade e formação para saber o que é que, quando nós falamos de Sansão e Dalila, significa. Mas experimenta perguntar às pessoas mais novas o que é Sansão e o que é Dalila, ou o que é Esther, ou o que é, não é talvez por causa da Arca, como um filme, mas mesmo assim, Lot e as filhas de Lot, e mesmo Adão e Eva, coisas. E essa perda de significantes culturais, de valor cultural, que era um dos elementos importantes da nossa cultura, das pessoas cultas. As pessoas cultas conheciam a Bíblia, conheciam as histórias da Bíblia, como conheciam também os seus clássicos. E, portanto, conheciam as principais histórias da mitologia grega, e que tudo isso se perde num processo de empobrecimento das nossas relações culturais. E não me venham com a história que isso é substituído por outra coisa qualquer, que eu ainda não descobri qual é a outra coisa pela qual estes conhecimentos são substituídos, a não ser por uma certa aptidão de utilização muito pobre de alguns devices. Mas depois, quando a gente vai ver qual é a utilização, essa utilização é paupérrima. A grande parte das... É certo que é ágil, é rápida e é coisa, mas fora disso, na maioria dos casos, não acrescenta nenhum valor ao conhecimento. A perda, e portanto, os
maias é um exemplo, quer dizer, os maias estão cheios de histórias da mitologia, qualquer pessoa do século XIX. Nós hoje gozamos com alguma razão, quer dizer, com a cultura dos nossos políticos. Mas mesmo aqueles deputados que eram maltratados pelo Camilo e pelo Essa, quer dizer, conheciam os seus clássicos, iam para a Assembleia e citavam a Guerra do Peloponeso. Pronto, e conheciam em linhas gerais o que era a Guerra do Peloponeso e conheciam em linhas gerais o que é que significava a Guerra Civil em Roma e sabiam qual era o primeiro imperador e o último e sabiam algumas coisas sobre o César. Quer dizer, o que é que isso lhes dava? Quer dizer, não deixavam de ser aqueles deputados que eles descrevem nos livros. Mas dava-lhes, apesar de tudo, uma certa capacidade de manipulação cultural, de controle do mundo, que em grande parte está perdido. E, portanto, o George Orwell percebeu isto bem. Percebeu. No 1984, o ditador diminui o número de palavras. Muda o significado das palavras. O célebre double talk. Por exemplo, o Ministério da Guerra chamava-se Ministério da Paz. A gente às vezes na brincadeira dizia sobre a República Democrática Alemã, que não é nem República, nem Democrática, nem Alemã. E muitas, a República Popular e Democrática da Coreia do Norte. Portanto, muitas destas expressões que às vezes são usadas na designação são expressões que verdadeiramente não correspondem, e isso é um adquirido deste double talk. Em muitos casos, que aliás tem um papel importante na vida política. Mesmo na nossa vida política é às vezes muito fácil encontrar agências de comunicação que aconselham double talk aos seus políticos. A palavra cortes, a uma dada altura, deixou de ser substituída por economias. Há muitas vezes este tipo de... A gente depois percebe que houve ali uma agência de comunicação que todos passam a usar o mesmo termo no dia seguinte. Portanto, alguma coisa aconteceu no dia anterior. Normalmente, os assessores de imprensa ou as agências de comunicação dizem como é que se deve utilizar, ou que há vocábulos que não se devem utilizar e outros devem utilizar. E se quisermos ir para o mundo contemporâneo, o Trump é talvez um dos exemplos mais interessantes das mudanças que estão em curso no plano político e no plano social. E toda a questão das fake news. Mas voltemos então à privacidade. No 1984, o Big Brother utilizava, portanto, a televisão e a rádio entraram no mundo contemporâneo como instrumentos de controle. E o 1984, ao mesmo tempo que transmitiam a propaganda do Big Brother, observavam as pessoas nas suas casas. Portanto, passava a haver uma duplicidade de comportamento e, na verdade, a capacidade das pessoas num universo deste género poderem ter uma vida privada era consideravelmente diminuída, porque o Estado passava a ter direito de decidir com quem se namorava, com quem se casava, o que é que acontecia aos filhos, e isso progressivamente ia diminuindo o espaço dessa privacidade. Portanto, os dois homens que perceberam bem o mundo em que nós vamos entrar no século XXI já perceberam também o mundo em que nós já entramos no século XX. Kafka, que percebe o mundo concentracionário, e o George Orwell, que percebe a utilização de tecnologias modernas como instrumentos de controle, quer através da propaganda, no sentido da palavra, quer através da vigilância. E isso é um elemento fundamental para nós percebermos que estas questões já estão a ser pensadas de alguma maneira desde há muito tempo. O que é que se passa? Porquê é que hoje a privacidade está num significativo recuo? E como acontece, infelizmente, esse recuo é geracional. Ou seja, os mais novos já não reconhecem o valor importante à privacidade, que os mais velhos, em alguns casos, ainda reconhecem, embora já haja uma geração de pais que não são muito diferentes dos filhos, e, portanto, e que eles próprios também não atribuem nenhum valor e são capazes de expor em público. Eu hoje gastei algum dinheiro a comprar estas revistas. Não comprei a caras, porque estava esgotada, deve ter alguma coisa. Comprei a Lux, a VIP e a Gente. E quantidade de coisas que uma pessoa fica a saber, por exemplo, fiquei a saber que o Salvador Sobral já vive com a namorada.
As gêmeas, a maioria das pessoas nem sei quem são, só da Sobrança, que conheço. As gêmeas continuam internadas, estamos a passar um momento difícil. Dito para a revista, é evidente que estes casos são, as pessoas voluntariamente estão a ser escolhidas. O Tony Carreira, a revista diz que descobriu o mistério de um novo anel. Por isso ele usou um novo anel, alguém fotografa à distância. Isto é apenas a capa, porque por exemplo, cá dentro as coisas devem ser igualmente. José Mourinho prefere viver em hotel de luxo. A VIP informa-nos que duas personagens que eu não sei quem são, uma Ana Sofia Martins e um David Fonseca, que o modelo e cantor estão cada vez mais cúmplices. O que é que isto quererá dizer? Cada vez mais cúmplices. Não sei, quer dizer, cúmplices em quê? No crime? Em quê? Estão cada vez mais cúmplices. E uma senhora aqui inglesa, que é da família real, salvo erro, é criticada pelos vestidos que usou na Suécia. O Ronaldo também tem aqui, comemora 33 anos, tem aqui a jovem com quem vive. A Cristina Ferreira passou umas férias de luxo paradisíacas e o Gaucha fala sobre um prémio atribuído ao irmão do companheiro e outros falam da saúde e tal. Ou seja, isto é apenas talvez a palavra mais sinistra que existe nestas revistas seja a palavra assumir. Ele assume, ou ela não assume. Quer dizer, como se houvesse implícita uma obrigação de falar sobre a sua vida privada. Porque é evidente que estas revistas que vivem disto, e vivem disto com a colaboração dos próprios, precisam que as pessoas se assumam. Ou melhor, eles em Morrigo precisam que elas não se assumam, terem as notícias e depois assumam-se. E reparem que isto é um curso corrente. Isto é corrente. Isto é uma coisa que a gente já nem dá por ela. Às vezes dá-se por ela da pior maneira. Se for ao Correio da Manhã e vêem as notícias sobre o atual processo que envolve o juiz Rangel, quais são as fotografias que são colocadas para mostrar o estilo de vida? As fotografias da Revistas do Coração que ele certamente permitiu ao Jet Set que fossem tiradas ao ar há 2 anos a 3 anos. E aquilo que provavelmente ele gostava, porque era uma boa propaganda pessoal, agora aparece como uma coisa, de alguma maneira, consciência de culpa, na medida em que, pura e simplesmente, ele aparece como tendo tido uma vida que, de alguma maneira, funciona como uma culpa para os seus acontecimentos recentes. E é por isso que as pessoas pagam sempre o preço destas coisas. E é uma das coisas que, infelizmente, se perde, é que a perda da privacidade é uma significativa perda da liberdade e, portanto, também tem um preço. E esse preço, nas empresas que agora vão imediatamente ver os Facebooks, vão ver tudo que as pessoas dizem nas redes, e, portanto, em alguns casos não empregam, por e simplesmente, às vezes, por uma pequena coisa. Nos Estados Unidos isso hoje é standard, é tudo imediatamente vasculhado, e como as pessoas falam mais, expõem-se demais, depois isso vai desbater à porta. Como é que isto começou? Já há algum tempo, mas é evidente que os devices que nós usamos têm tido um papel de criar uma perda exponencial do valor da privacidade. A culpa não é das máquinas, a culpa é da sociedade. A perda de privacidade é um elemento social. As máquinas apenas ajudam a que se tenham comportamentos de que elas não têm culpa. É uma coisa que eu sempre, aliás, já discuti uma vez com os engenheiros, tenho ali o nosso amigo, já discuti, quer dizer, as máquinas não têm culpa nenhuma, as pessoas não estão a perder privacidade porque há telemóveis ou porque há coisa. Não, as pessoas estão a perder privacidade porque o mundo social em que vivem as leva a ter comportamentos no qual a perda de privacidade é um valor. E ao contrário do que deveria ser. E como a solidão urbana, e portanto quando nós analisamos vários fatores, a solidão urbana, o bullying nas escolas, tudo isto é anterior à utilização destes aparelhos, que é evidente que depois potenciam o seu uso. Há uma coisa engraçada que a maioria das pessoas nunca pensa. Eu
venho do meu armazém do Barreiro, 400 metros, de onde ando aos papéis, recolho os papéis. Mas há uma coisa muito interessante na CUF. A CUF é o grande cemitério industrial aqui de Miguel. É o grande cemitério industrial português. É uma coisa impressionante de tamanho, de fábricas abandonadas, de silos, de armazéns, por aí. Mas no centro da CUF, na parte mais antiga da CUF, está uma máquina. E é o primeiro device que todos vocês têm colados ao corpo, que é o relógio. A gente muitas vezes não vê o relógio como uma coisa desta natureza, mas é. O relógio o que é que faz? Faz com que vocês vivam a vida ao tempo da indústria e não ao tempo anterior à indústria. As horas com que nós nos organizamos para estar às 9 horas no emprego, sair às tantas, sair às 6, foram criadas pelas fábricas. E as fábricas tiveram imensa dificuldade, no início da Revolução Industrial, em fazer que uma população operária cumprisse estes horários. E é por isso que no centro de todas as fábricas antigas está um relógio. E no centro da CUF está uma torre com um relógio. E conhecemos, pela história do movimento operário, que houve enorme resistência à aplicação do tempo industrial, que nós hoje nem vemos. Ou seja, o tempo que nós temos é completamente artificial, é uma construção artificial. Não tem nada a ver com a natureza do que se passa lá fora. O tempo anterior era um tempo natural, ou seja, ao sol a sol, na maioria dos casos. Portanto, o relógio é o primeiro desses instrumentos que, de alguma maneira, nos impõe a sociedade e um tempo social sobre um tempo natural. Não é nem o nosso tempo biológico, nem é sequer o tempo da natureza, que muda conforme as estações. As pessoas, por exemplo, no passado, quando não havia um mundo industrial, tinham um tempo diferente no inverno do que tinham no verão. E, portanto, é natural, porque acompanhavam as colheitas, acompanhavam os trabalhos agrícolas e isso fazia. O problema é que este device, que é apenas, que aliás tem tendência a estar cada vez mais colado ao nosso corpo, uma das tendências mais complicadas é a cada vez maior colagem de devices ao nosso corpo e à nossa biologia. Se repararem as televisões, por exemplo, as televisões que originalmente eram uma caixa na sala principal, que as pessoas viam, hoje na realidade são as paredes da casa. Quer dizer, na prática é possível passar numa casa em que praticamente todas as paredes têm um ecrã, sendo que o ecrã já não é uma caixa, está colado à parede e o ecrã tende a ser a parede. E o que é que acontece com este tipo de colagem dos devices? A colagem dos devices é cada vez mais importante. Reparem como os jogos evoluem. Os jogos estão na vanguarda. Há duas coisas que estão na vanguarda: a pornografia e os jogos. A gente normalmente nunca fala de pornografia quando fala da internet, quando a pornografia é um dos maiores negócios online. Enfim, nunca se fala. E mais, é um negócio particularmente inovador. Quando hoje fazem compras com um clique, estão a usar tecnologias que foram desenvolvidas em primeiro lugar nos sites pornográficos e não propriamente nos sites com, chamamos assim, maior dignidade. O que acontece é que quando nós colamos os devices à nossa roupa, podem perfeitamente ser colados à nossa roupa, mas quando os ligamos ao nosso sistema nervoso, que vai ser inevitavelmente a tendência, nós começamos a ter muita diferença em considerar a realidade real e a realidade virtual. E isso é que é um mundo em que a privacidade deixa de ter qualquer sentido. Já há cegos, com determinado tipo de cegueira, que podem ver a partir de uma câmara exterior que se liga diretamente ao sistema nervoso. Já há membros que podem ser movidos diretamente a partir do próprio sistema nervoso. Já há tecnologias para fazer isto. E essas tecnologias vão acabar por chegar ao sexo e aos jogos. Algumas consolas de jogos mais desenvolvidas, como o Wii e outras, já, por exemplo, associam os movimentos corporais aos movimentos virtuais. E o que acontece é que quando as crianças, e há um estudo já muito antigo que mostra isso,
com a televisão. Agora, os jogos de vídeo ainda seria pior. A maioria das crianças passa mais tempo vendo televisão ou jogando jogos de vídeo do que está com a família. Mesmo quando a família está em casa com eles. Não acontece com todas as famílias. Porquê? Porque os pais estão também a ver televisão. Portanto, mesmo quando estão em casa. E isso significa muita coisa complicada. Significa, por exemplo, que a nossa percepção do tempo, a nossa percepção da rapidez, e todo este problema que os professores conhecem bem da dificuldade de atenção, tem muito a ver com uma vida que é vivida desde muito cedo, num tempo rápido, com uma enorme dificuldade em desacelerar esse tempo rápido. E todas as atividades que implicam tempo lento, como a leitura, ou seja, se quer ver um filme no cinema ou pensar, estão profundamente afetadas por esta rapidez sistemática da nossa maneira de atuar. E isto, esta contínua aproximação dos devices ao nosso sistema nervoso e à nossa maneira de viver, põe em causa a nossa individualidade. E vai pô-la de uma forma que também não é igual para todos. Eu, às vezes, quando falo destas coisas, costumo dizer sempre uma frase que provoca sempre alguma reação, que é os pobres vão ter sexo virtual e os ricos vão ter sexo real. Que é uma fórmula que traduz um pouco, quer dizer, a oportunidade de usufruírem de tempo lento, de um determinado tipo de comportamentos de qualidade, vai ser, em grande parte, dividida pelas exclusões sociais e pelos relacionamentos sociais, como já é o consumo da maioria destes devices e da maioria da E mais, e outra coisa que eu acho alguma graça também, é que as pessoas vão começar a usar um detector de mentiras no pulso. Sim, um detector de mentiras no pulso. Os novos relógios inteligentes, entre outras coisas, medem o batimento cardíaco e permitem transmitir de um para o outro o batimento cardíaco. E vocês estão a imaginar um diálogo que é uma dos mecanismos. Com o seu tempo vai haver todas as outras coisas que funcionam num detector de mentiras. Imagina, as conversas entre namorados são sempre as mais interessantes, entre jovens namorados, porque elas revelam muitos destes mecanismos já do mundo. E a conversa é esta: gostas muito de mim? Sim, gosto imenso de ti. Mas eu vi aqui e não houve nenhuma alteração do teu batimento cardíaco. Isto é uma forma caricatural, mas este é um problema real. Como é um problema real, quando as pessoas permitem que no telemóvel entre duas pessoas haja georreferenciação. E como, aliás, a introdução de coisas como o FaceTime ou o WhatsApp ou as outras fórmulas que são usadas, quer dizer, tornam a primeira palavra numa comunicação telefónica com um device deste género é onde é que tu estás. E isso mostra que este instrumento não é um instrumento de comunicação, é um instrumento de controle. E é muito bem usado por muita gente como instrumento de controle, particularmente pelos mais novos. Quando nós estudamos o comportamento social dos adolescentes, por exemplo, uma das coisas que espanta, em primeiro lugar, é a enorme quantidade de mensagens. Eu acho que a média anda à volta de 200 hoje. Antigamente eram SMS, hoje são outro tipo de mensagens, mas são igualmente mensagens. A primeira pergunta é: o que é que as pessoas têm para dizer 200 vezes durante o dia? Em bom rigor, nada. O que as pessoas estão a dizer é: eu estou aqui e estou a falar contigo. O que estes instrumentos fazem é para tornar a presencialização das pessoas numa nova sociabilidade. Enquanto que na sociabilidade antiga, chamemos assim, burguesa, privada, eu tenho o direito de não atender quem não queira. Hoje passo por mal educado se não responder a um e-mail, sendo que eu não tenho nenhuma obrigação de responder aos e-mails. Recebo 150 e-mails por dia. Quer dizer, faço o possível por fazer uma triagem e escolher alguns, mas passo por mal educado. Já há gente que se zangou comigo porque mandam um e-mail, dizer uma coisa muito importante e eu não respondi. Mais que fazer, eles passam rapidamente para a página de baixo e, portanto, deixam de ser visíveis.
E esta nova sociabilidade hoje é uma sociabilidade de permanente presença. Ou seja, nós estamos condenados a um mundo em que temos que estar permanentemente presentes uns em relação aos outros. E é por isso que o telefone é um instrumento, estes telefones são um excepcional instrumento de controle. E se eu, para além de perguntar onde é que tu estás, puder ver onde é que tu estás, claro que há uns nerds que sabem fazer, que arranjam um pano de fundo, estão a estudar na biblioteca, parece uma biblioteca ao fundo e tal. Mas a maioria das pessoas o que vai fazer é: não consigo, não liga, não há Wi-Fi aqui e tal, é melhor não, fala-me para o outro telefone, qualquer coisa. Mas isto é mau. Isto que nós estamos a assistir, estes mecanismos, que todos nós sabemos são comuns. É o marido ou o amante, oferece à mulher, ou à amante, ou amante ao marido, ou, para não ser sexista, ou por aí adiante, oferece: a gente tem aqui um telefone de última geração, pega lá que eu assim, quando te atrasares para vir teres comigo, eu sei sempre onde é que tu estás. Quer dizer, a resposta, se nós tivéssemos uma educação que não temos, que tenha em conta estes elementos, que deve ter, porque é uma educação, também ser uma educação para a privacidade, a resposta devia ser: olha, meu caro, eu não ligo a georreferenciação, tu não tens nada que saber de onde é que eu estou sempre. E mais, se eu estiver a subir o Kilimanjaro, ainda se pode justificar que saibas de onde eu estou, sendo que no Kilimanjaro presumo que não há sinal. Mas a verdade é que com estas coisas nós estamos cada vez mais a perder a capacidade de ter um mundo próprio que não seja inteiramente controlado. E eu sei bem do que estou a falar e sei bem do que é que toda a gente está a pensar. Toda a gente está a pensar nas coisas certas que acontecem com estes mecanismos e, como infelizmente é verdade, os mais novos usam-nos melhor para estes objetivos. E esta presentificação é um enorme recuo. Eu tenho que estar sempre presente. Eu tenho que estar sempre disponível. Eu tenho que estar sempre... Porquê? Porque eu passo a ter um mecanismo de comunicação que me persegue para qualquer sítio. E que se eu desligar, ou morri, ou aconteceu algum cataclismo, ou sou um mal educado. E se passarmos daqui para as redes sociais, se passarmos daqui para o Facebook, para os mecanismos de Ersatz. Os alemães tinham esta palavra Ersatz para designar, como não tinham borracha, tinham Ersatz de borracha, uma borracha sintética. E o que passa hoje é que nós temos muitos mecanismos de Ersatz de sociabilidade. Eu costumo dizer: quanto mais amigos no Facebook, menos amigos na realidade. Quanto mais este tipo de mecanismos de presença, mais pobre. Não há nada mais pobre e solitário do que alguém às 3 da manhã ao computador, ou ao tablet, ou seja lá. A conversação, os avatares, a possibilidade das pessoas prefigurarem-se de outras pessoas, são de uma pobreza psicológica e de uma pobreza social muito significativa. E é evidente que ela já está antes. Ou seja, ela não foi criada pelas máquinas. Ela foi criada por uma sociedade urbana em que a gente nem conhece os vizinhos, não é? Em que os mais velhos se viverem. Por exemplo, uma boa característica que nós não temos atenção aos problemas sociais foi que passamos 5 anos de crise muito considerável sem nunca haver um artigo na comunicação social sobre os problemas que era um condomínio que deixou de pagar o elevador. E, no entanto, nós sabemos que a primeira coisa que os condomínios destas zonas mais pobres à volta de Lisboa deixaram de pagar foi os elevadores. Ora, as pessoas estão no 7º andar, muitas das quais de idade, porque não estamos a falar de apartamentos de luxo, estamos a falar de pobres, de pessoas pobres ou remediadas, de uma certa idade, passaram a estar presas no seu próprio espaço. E muitos destes mecanismos são, de facto, mecanismos sociais que nós temos tendência a não ver. E o caminho é cada vez mais no sentido de nós perdermos esse espaço íntimo e esse espaço da nossa liberdade. E, portanto, a gente muitas vezes, quando fala da periodicidade, o Estado vigia tudo. Mas, claro que vigia. Não há hoje nada que uma instituição de serviço de informações, portuguesa ou estrangeiro, queira saber sobre nós que não sabe. Eu, às vezes, para pegar um susto às pessoas, uso um browser um bocadinho mais eficaz do que os browsers que a gente usa, e ponho lá um nome. Não sou qualquer.
As pessoas assustam-se com o que está lá. Há browsers que fazem isso, que vão para além daquilo que é habitual. E subitamente as pessoas percebem-se que o que deixaram de rastro, ou eles, ou por eles outras instituições, permite praticamente a reconstituir tudo. É o que fazem empresas como o Google, ou outras empresas como o Bookings, quer dizer, um tipo aluga um hotel num sítio qualquer e tem que aturar hotéis no mesmo sítio. O Google, aparentemente o Gmail é de graça, mas não é de graça. Há ali um valor comercial em todos esses dados que são usados essencialmente para colocar publicidade. Portanto, o problema não é só os grandes processos de controle que existem, não tem nenhuma ilusão, a única coisa que a gente pode aprender é com a Al-Qaeda. Mesmo assim não é sério. Quando digo aprender com a Al-Qaeda é assim, a Al-Qaeda, quando começou a perceber que nenhuma comunicação eletrónica era segura, passou a mandar as coisas para um homem e um burro. Saía lá da caverna e ia entregar uma mensagem em mão. Claro que aí os serviços de informação voltaram-se para as técnicas clássicas da UMINT, da chamada inteligência humana, que são as únicas eficazes caso este género. Saber qual é o burro, qual é o homem, qual é o trajeto, e levam como um drone em cima. Mas o presidente da Chechênia, da EVA, fez um telefonema e recebeu um míssil de resposta. Não é? Portanto, mas isto são casos extremos, sabemos assim. Mas a verdade é que não tenham nenhuma ilusão. Todas as vossas comunicações são ouvidas, legal ou ilegalmente, por A, por B, por C, pelo mundo inteiro. E nós próprios damos a instituições, mesmo em Portugal, o direito de saber praticamente tudo sobre nós, e começa pelo fisco. Já verificar a quantidade de informações que nós fornecemos ao fisco. E nós podemos dizer, mas nós não temos uma polícia política que... Bom, mas um dia tivermos, já lá não precisa de nenhuma lei especial. Vai ao que já existe. As faturas eletrónicas. Eu comprei isto neste sítio, foi comer, comi com 3 pessoas, com 2 pessoas. 2 pessoas é particularmente suspeito, sempre. Comi sozinho, também é suspeito do ponto de vista. Comi com 30, é uma reunião, quer dizer, que livros é que eu comprei? A questão dos livros não é irrelevante. Nos Estados Unidos, a livraria, uma das grandes livrarias de Nova Iorque, recusou-se a dizer que livros é que a Mónica Lewinsky tinha comprado, quando foi do processo do Clinton. E bem. Porque o procurador queria saber se estava lá um livro chamado Vox sobre o sexo autofone, o sexo oral autofone. E a livraria recusou-se a dizer que estava o livro. Mas nós, por exemplo, lemos recentemente que o secretário de Estado, que é o José Magalhães, tinha comprado livros desapropriados para o exercício da sua função. Mas quem é que julga quais são os livros desapropriados para o exercício da sua função? E quem é que tem acesso à lista dos livros? Que possam levantar uma questão sobre os livros terem sido comprados e levados para casa é uma coisa. Mas um julgamento sobre a natureza dos livros, quer dizer, eu até sei qual alguns daqueles livros, porque há uma lista. E a maioria dos casos não são de todos apropriados para o exercício da função, até porque as pessoas são especializadas, portanto tendem a comprar livros especializados. Havia um livro sobre yoga, mas o José Magalhães estava a conduzir um programa de yoga nas cadeias. Eu acho isso mais loucura do que ter comprado os livros, mas isso é outro problema, é um problema. Portanto, não, mas reparem o perverso que são estas coisas. E, no entanto, as finanças sabem tudo que a gente faz sobre esta matéria. Evidentemente, se for comprar material para fazer explosivos, que aliás eu posso comprar na esquina, quer dizer, isto também é tudo um bocado um mito, porque a maioria destas coisas pode-se fazer de forma artesanal com considerável eficácia, não é preciso sequer grandes... Como, aliás, basta dizer, quer fatura? Não quero fatura. E pelo menos esse aspecto das coisas. Portanto, nós vivemos num mundo no qual já são horas de passarmos a outro tipo de conversação, já vai estar horas a falar sobre um falador inveterado, mas só para vos dizer que isto da privacidade é como o Marquês de Sade com o pudor, não é? Ou seja, está a passar de moda. O que significa que nós vamos para um mundo mais pobre, menos livre, em que nós somos menos senhores do nosso destino. E os luditas no passado eram contra as máquinas. Eu não sou contra as máquinas.
problema não é as máquinas. O problema é a sociedade em que a gente vive, que favorece, em muitos aspectos, este empobrecimento da nossa vida coletiva. E favorece-o. E isto é uma questão cultural, social e económica, antes de ser propriamente uma questão tecnológica ou dos devices que nós usamos. E a nova geração não dá nenhum valor à privacidade. De vez em quando bate com a cabeça na parede. A maioria das fotografias dos jovens adolescentes nessas coisas dá beijinho. Ou vestidas de forma mais ou menos provocante. Mas o que passa na cabeça das pessoas? Ou dão fotografias ao seu colega que, por sua vez, as coloca no site da Tormenteira, que é uma coisa que toda a gente sabe que acontece. Tudo isto vai se tornar demasiado habitual. Só há uma maneira de combater. É pela educação e pela cultura e pela consciência cívica. Discutindo coisas como as que estamos a discutir aqui. Não há nenhuma outra forma. Eu lamento, mas acho que as leis aqui têm muito pequeno papel. São bons para o Estado, que não cumpre. Nós sabemos, não cumpre a maioria das leis. Ou então viola primeiro e depois é que vai lá retificar. Porque senão não havia o fisco em Portugal. Viola tudo quanto é privacidade de dados. Não precisa. Porque não há nenhuma razão para as faturas serem discriminadas. Nenhuma. Basta ter o valor. Porquê é que tem que ter discriminação que corresponde a um ato de comprar alguma coisa, ou de escolher alguma coisa, ou de fazer alguma coisa? Se eu cometer um crime, eu se houver suspeitas de atividade criminosa, eu estou de acordo que, passando por uma decisão de um juiz, como aliás acontece nos Estados Unidos, com as decisões de fazer escutas, que aliás é o que está a ser discutido agora, com as decisões do Tribunal do FISA, que é, então nesse caso, eu acho bem que as pessoas estão a cometer um crime, a investigação não pode ser parada por certos fatores que têm a ver com a privacidade, porque a privacidade não pode servir de ecrã para a atividade criminosa. Mas na maioria dos casos, nós somos pessoas comuns, não estamos a cometer crime nenhum. E a perda desse valor da privacidade é uma coisa que, em quem seja consciente e queira ter uma vida de liberdade, é uma coisa muito boa. Estou à vossa disposição para o que quiserem.